E aqui estamos palpites de segunda-feira, dia 24/3. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Eliminatórias para a Copa África. Costa do Marfim e Gâmbia. A Costa do Marfim é a primeira do seu grupo, e o Gâmbia o quinto. Nos últimos 5 jogos, a Costa do Marfim venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu todos. Venceu o primeiro tempo nos últimos 4. Ambas marcam não em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, a Gâmbia venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Palpite: Casa vence. Madagascar e Gana. O Madagascar é o segundo e Gana primeiro. Nos últimos 5 jogos, Madagascar venceu 2 e perdeu 3. Sofreu 1 ou mais gols nos últimos 7. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, Gana venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Palpite: jogo over, mais de 1 gol e meio. Brasileirão feminino, Real Brasil e Corinthians. Palpite: fora vence. Flamengo e São Paulo. Palpite: jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato colombiano, Tolima e Lanús. O Tolima é o 9º e o Lanús o 14º. Nos últimos 5 jogos, o Tolima venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 2 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Lanús venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 5. Palpite: Casa vence, empate e anula. Desportivo Cali contra América de Cali. O Desportivo Cali é o 8º e o América de Cali o 3º. Nos últimos 5 jogos, o Desportivo Cali venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Ambas marcam não em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o América de Cali venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 4 vezes no ano passado, sendo uma vitória para cada lado e 2 empates. 1-1, 2-0, 0-0 e 1-1. Palpite: jogo under, menos de 3 gols e meio. La Liga 2, Zaragoza contra Córdoba. O Zaragoza é o 18º e o Córdoba o 11º. Nos últimos 5 jogos, o Zaragoza empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, empatou 3 e perdeu 2. Sofreu 1 ou mais gols em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Córdoba venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 4 e empatou 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 9. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-2. Palpite: jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Paraguaio, Tembetari contra Ameliano. O Tembetari é o 11º e o Ameliano o 6º. Nos últimos 5 jogos, o Tembetari empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, o Ameliano venceu 3, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 8. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. Palpite: jogo under, menos de 3 gols e meio. Copa do Chile, Desportes Temuco contra Rangers. O Temuco é o 4º e o Rangers o 3º. Nos últimos 5 jogos, o Deportes Temuco venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Rangers venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2 e perdeu 3.
mais de 1,5 gols na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Rangers. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Santiago Wanderers contra Limache. O Santiago é o primeiro e o Limache o terceiro. Nos últimos 5 jogos, o Santiago venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Mais de 0,5 HT gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Limache empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 3 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Ambas marcam sim nos últimos 8. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias do Santiago por 2-1. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Copa do Egito, El Gaish contra Al Ahly. Nos últimos 5 jogos, o El Gaish venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como mandante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3,5 gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Al Ahly venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e empatou 1. Marcou 1 ou mais gols em 9 de 10. Palpite, jogo under, menos de 4,5 gols. Empi contra Parco. Nos últimos 5 jogos, o Empi venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3,5 gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Parco venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 8. Essas equipes se enfrentaram 3 vezes recentemente, com uma vitória do Parco e 2 empates. 4-3, 0-0 e 2-1. Palpite, jogo under, menos de 4,5 gols. National Bank contra Al Masry. Nos últimos 5 jogos, o National venceu 3, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como mandante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Al Masry venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3,5 gols na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Bank e um empate, 3-1 e 0-0. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Eliminatórias para a Copa Europa. A Inglaterra enfrenta a Letônia, só que a vitória dos ingleses só está pagando 1,3. Para mim, não compensa. Polônia e Malta, jogo 100% pro ao vivo. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.